A história não está apenas nos livros, ela é parte de nós. Nós lembramos para corrigir, para criar um novo futuro. Quando dizemos nunca mais, temos que estar convictos disso. E o que se faz hoje é o oposto. Hoje os judeus são abraçados até não conseguirem mais respirar. A Alemanha e o período nazista. Um trauma ainda hoje mal resolvido. Um debate eterno sobre culpa, memória e responsabilidade. Mas será que a reflexão sobre o passado se perdeu em rituais vazios? E quanto ao passado colonialista da Alemanha? Como será o futuro da memória histórica? Nós vamos à África do Sul, onde um museu traça paralelos entre a história da violência na Europa e na África. Em Israel, uma geração jovem busca novas formas de abordar e lembrar o passado. Mas primeiro, vamos falar sobre como os alemães processam a culpa histórica do Holocausto. Em novembro de 1938, o antissemitismo tomou um rumo violento. Por toda a Alemanha, os nazistas incendiaram sinagogas, saquearam casas e lojas de judeus e os assassinaram. No Holocausto, Shoah em hebraico, milhões de judeus foram mortos. Quase 80 anos depois, lembrar dessas vítimas e reconhecer a culpa histórica do país pelos crimes cometidos sob o nacionalsocialismo faz parte da vida na Alemanha. O país enfrentou este capítulo sombrio de sua história. Tem sido uma jornada tortuosa, repleta de obstáculos. Mas o Holocausto é um tema central para a cultura da memória alemã. Eu acho bom que nós nos lembramos do passado. Se observarmos outros países, não é tão comum ter essa cultura da memória de crimes de regimes anteriores. Eu diria que esse tipo de obrigação pode nos ajudar a aprender como é importante manter a memória viva. Cerca de 22 milhões de pessoas na Alemanha têm raízes estrangeiras, o que significa que 1 em cada 4 cidadãos provavelmente não se identifica com a culpa histórica do país pelos crimes nazistas. E isso muda a forma como as pessoas lidam com a história. Agora os holofotes estão em outro capítulo obscuro: os crimes da era colonial, durante muito tempo ignorados na Europa. A Alemanha ainda luta para reconhecer essa responsabilidade. A Alemanha não é um caso especial quando se trata de varrer os crimes coloniais para baixo do tapete. Todas as antigas potências coloniais têm atitude semelhante. Só admitem quando não há mais como evitar. Ignoram as vítimas o máximo que podem. Mas e onde fica a história de que os alemães são elogiados pela forma admirável com que encaram os crimes do passado? Em 2020, a filósofa judia Susan Neiman declarou que nenhum outro país do mundo enfrentou seu passado de forma tão encorajadora. Isso se aplica apenas ao Holocausto? Será que os crimes nazistas superariam todos os outros crimes contra a humanidade? No momento, há muito debate sobre isso. Vamos aos fatos. Por que a culpa alemã pelos crimes nazistas tem um papel tão importante para os alemães? Como encaram a verdade histórica? E como agora tentam se aventurar por novos caminhos? Quando se trata da questão como fazer com que os jovens alemães de origem estrangeira se interessem pela Shoah, antes de tudo, é muito importante mudar a escolha de palavras. Alguns não estão interessados porque não é a história deles, mas é um grande mal-entendido vermos a Shoah como história alemã e não como história da humanidade. Dizer que esses jovens provavelmente não estão interessados não é verdade. O objetivo de Saba Nur Shima é contribuir para a conscientização fazendo perguntas simples. O que o Holocausto tem a ver comigo? O que a Shoah tem a ver comigo? Por que estamos falando sobre isso? Hannah Löwe aborda estereótipos antissemitas e a identidade judaica.
Todos esses temas têm a ver com o passado e o presente. A pergunta é, o que as pessoas querem ver? Que tipo de confirmação querem ter? Até onde estão dispostas a se aventurar por outro caminho? Charlotte Wiedemann escreveu o livro Compreendendo a Dor dos Outros, no qual trata de como lidar com crimes históricos. Eu analiso qual imagem temos das vítimas, como podemos nos aproximar das vítimas e de seus descendentes, e por que a nossa empatia costuma ser tão desigualmente distribuída. Charlotte foi a locais onde aconteceram violações dos direitos humanos, e não apenas na Europa. Ela conheceu vítimas de atrocidades e seus descendentes, e relaciona o Holocausto a uma memória universal. A pergunta provavelmente mais espinhosa que ela faz é: quais vítimas e crimes históricos nos despertam empatia? É uma pergunta que fiz para mim mesma e notei que tenho mais empatia pelas vítimas do nazismo do que pelas vítimas do colonialismo. Não é certo, mas é assim que é. Isso é o resultado de várias influências. Charlotte Wiedemann nasceu 9 anos após o fim do nacionalsocialismo. O pai dela era membro do partido. Como a maioria das pessoas, ele silenciava sobre seu passado nazista. Eu acho que a partir de um dado momento não tem mais como recuperar a discussão que se perdeu nas famílias. Mas o que eu acho que está acontecendo hoje é que as experiências atuais de racismo, antissemitismo e de crimes de extrema-direita estão levando os jovens a se questionarem o que eles estão fazendo para ajudar as vítimas oprimidas. A pergunta que todos podem fazer hoje é mais focada no presente, mas obviamente tendo como pano de fundo tudo o que aconteceu na Alemanha. An dieser Stelle stand früher eine Synagoge. In der berüchtigten Kristallnacht vom 8. zum 9. November 1938 wurde das Gebäude von Nationalsozialisten in Brand gesteckt. Estamos na rua Levetzow-Straße, em Berlim, que abriga um memorial desde 1960. 50 anos após o ataque da Noite dos Cristais, o local recebeu também um monumento, para lembrar aonde judeus eram levados antes de serem deportados para os campos de concentração. Daqui, eles eram levados de caminhão ou a pé para a estação de trem mais próxima, e isso em plena luz do dia, aos olhos de todos. O Holocausto foi um crime que envolveu um número incontável de pessoas que agiam na própria vizinhança. Pessoas que entravam nas casas e roubavam os bens dos vizinhos que tinham sido presos, por exemplo. Mas o mais importante é que, além de um assassinato de pessoas, foi também um assassinato simbólico. O extermínio sistemático de judeus na Europa. Uma ruptura da civilização, como definiu o historiador teuto-israelense Dan Deiner em 1988. O que os nazistas chamavam de solução final. Das kleine Krematorium, 3 Öfen. Die Gaskammern, Kapazität bis zu 1000 Menschen auf einmal. Die Schlagwerkzeuge der Wachmannschaften und die Schuhe der Opfer. No comando desta chacina estava Adolf Eichmann. Em 1961, ele foi condenado à morte em Israel. Na Alemanha, os responsáveis pelos crimes de Auschwitz só começaram a ser julgados em 1963. Quem encaminhou o processo foi o procurador-geral Fritz Bauer, apesar da resistência de uma sociedade que não queria mais ouvir falar do passado nazista e contra uma trama de intrigas do sistema judiciário do país. Hoje, um monumento na cidade alemã de Frankfurt homenageia a luta de Fritz Bauer por justiça e pela manutenção da memória.
Para ele, não se tratava só do Holocausto. Não se tratava dos crimes cometidos apenas contra os judeus, por ele também ser judeu. Ele se engajou igualmente pelos povos Sinti e Roma, pela reabilitação dos desertores de guerra. Para ele, se tratava de evidenciar que a Segunda Guerra Mundial, iniciada pela Alemanha, era uma guerra persecutória e injusta. Ele sempre pensou no todo. A dimensão total do Holocausto só ficou realmente clara para os alemães em 1979, através de um programa de televisão. A série Holocausto, a história da família Weiss, trouxe à tona as emoções e memórias reprimidas de toda uma nação. Why are you taking him? Routine questioning. No. What is his crime? What has he done? De repente, todos foram confrontados com o tema na sala de casa. Começou uma busca por identidade. A série tinha o formato certo para tocar na ferida do Holocausto. A emissora percebeu isso rapidamente e passou a acompanhar o impacto gerado entre a população. Os bastidores e os desdobramentos da série estão retratados no documentário premiado de Alice Agnes Kircher, Como o Holocausto foi parar na TV, em tradução livre. Unmittelbar vor der Ausstrahlung machen einige Gegner aus der rechtsradikalen Szene ernst. Der Bombenanschlag auf den 280 Meter hohen Mast des Senders Koblenz des Südwestfunks ereignete sich gegen 20:40 Uhr. Nach Polizeiangaben explodierte am Fuße der Sendeanlage eine etwa 10 Kilogramm schwere Sprengladung. E em seguida, o país inteiro para, assiste e discute os horrores cometidos pelos nazistas. Procurar novos caminhos por meio da consciência do passado histórico. Saba Nuashima leu o diário de Anne Frank ainda na infância. Sendo ela mesma filha de refugiados paquistaneses, hoje Saba Nuashima é consultora do governo alemão na prevenção contra ataques racistas e antissemitas. A ideia central é o autoempoderamento dos jovens para que eles formem suas próprias opiniões, compartilhem experiências e adquiram consciência da relevância da própria história. Os registros deixados por Anne Frank a tornaram um símbolo da história do Holocausto. Em Frankfurt, o centro que leva seu nome apresenta a história da menina judia vítima do nazismo de forma interativa e conectada a questões atuais. Afinal, a educação é um fator decisivo na formação da consciência histórica. É claro que tudo que se aprende na escola está ligado à cultura da memória. Isso influencia diretamente o que lembramos e o que não lembramos. O entendimento que leva também a questionar por que o passado colonial alemão ainda é tão pouco mencionado no material didático das escolas alemãs. Por que as vítimas do genocídio comandado por alemães no sudoeste africano, atual Namíbia, não são lembradas? No debate público e na memória coletiva, o passado colonialista alemão parece ficar na sombra do Holocausto. Se existe uma coisa realmente importante que eu aprendi estudando a Shoah, é que seres humanos não podem ser classificados em hierarquias. Muito se lutou para que a memória do Holocausto se tornasse presente na consciência da população alemã. Mas manter essa memória viva tem se mostrado ser um dos maiores desafios dos dias de hoje, e não só na Alemanha. Também em Israel, a manutenção da memória se vê ameaçada, mas netos e bisnetos de sobreviventes do Holocausto buscam novas formas de manter os aprendizados do passado. Estamos em Tel Aviv em uma tarde de outono. Aqui, duas mulheres de diferentes gerações se encontram. Sharon Buenos e Hannah Malka. Elas participam da iniciativa Zikaron Bas Salon, Memórias na Sala de Estar. A ideia é estarmos todos juntos. Primeiro ouvimos, depois compartilhamos, depois falamos. O propósito do projeto Zikaron Bas Salon não é lembrar por lembrar. Nós lembramos para corrigir, para criar um novo futuro. Quando dizemos nunca mais, temos que estar convictos disso.
Hanna Malka tem 99 anos. Ela passou pelo gueto de Theresienstadt e também esteve no campo de concentração de Auschwitz. Nos encontros, que atualmente já ocorrem em vários países, ela e outros sobreviventes da perseguição nazista compartilham sua história com os mais jovens. As pessoas precisam compreender o que aconteceu para evitarem que algo assim aconteça novamente. Elas precisam entender que coisas que começam pequenas podem trazer consequências imensas. Acredita-se que algo assim nunca mais vai acontecer, mas muita gente se esquece. E esse projeto nos ajuda a entender o comportamento das pessoas no passado. O futuro da memória é um tema central no Yad Vashem, fundado em 1953 em Israel para manter a memória dos mártires e heróis do Holocausto. Atualmente, existem muito poucos jovens em Israel que ainda podem ouvir histórias sobre o Holocausto diretamente de seus avós. Em breve, as testemunhas da história não estarão mais presentes para nos contar o que aconteceu. Há cada vez menos pessoas. Isso tem um grande impacto, porque a conexão natural e pessoal com a história, o foi meu avô ou minha avó, vai se perdendo. A Galeria dos Nomes no memorial lembra os 6 milhões de judeus que foram assassinados em nome da ideologia nazista. Documentos, artigos pessoais e relatos de sobreviventes tornam a história mais palpável para as novas gerações. O Yad Vashem conta também com um centro de formação, a Escola Internacional de Estudos sobre o Holocausto. Também aqui se estuda e analisa as transformações da cultura da memória. Precisamos ver que a sociedade israelense é muito diversa, muito heterogênea. Cerca de metade da população judaica de Israel é de origem europeia, são os judeus askenazes. Outros têm suas raízes no Iraque, norte da África ou no Iêmen. Eles têm talvez uma conexão cultural, uma conexão de nação israelense, mas não necessariamente uma conexão biográfica. As transformações atingem principalmente a terceira e a quarta geração. Esther Hashoff dá aula para estudantes de licenciatura na Escola Internacional de Estudos sobre o Holocausto. Ela se mudou há 6 anos da Alemanha para Israel. Por um lado, estamos nos afastando cada vez mais dos fatos do Holocausto. Estando em Israel, já estamos geograficamente distantes dos locais onde o Holocausto aconteceu, do local onde a biografia de famílias inteiras antes da perseguição foi escrita. E por outro, a referência familiar está se perdendo. Para as gerações mais novas, o vínculo pessoal com o passado já não é mais tão presente como era para a segunda geração. O futuro da memória. Esse é o tema que move também o projeto Memórias na Sala de Estar. E o que há 10 anos começou como uma iniciativa despretensiosa, hoje se tornou uma plataforma importante que une passado, presente e futuro. Memória do Holocausto na África do Sul? Em Joanesburgo, paralelos justamente com a história europeia ajudam na compreensão do próprio passado. Estamos na metrópole sul-africana Joanesburgo. No coração da cidade fica o Centro do Holocausto e Genocídio, fundado pela israelense Tali Nates. Desde a faculdade, a historiadora vive na África do Sul. Esse é o projeto de vida dela. Esse nunca foi um museu do tipo que só se visita uma vez. Nós queríamos que as pessoas sempre retornassem para ver as exposições temporárias, o centro de documentação, os eventos, para ver filmes, participar de debates, para se engajarem. Isso era muito importante, tanto para mim quanto a equipe. Durante 10 anos, Tali Nates e sua equipe desenvolveram o projeto, coletaram doações, formaram uma rede de contatos, até que em 2019 o centro foi inaugurado. O prédio leva a assinatura do arquiteto Louis Levin e faz referência tanto às vítimas do Holocausto quanto do genocídio em Ruanda.
Os trilhos estão incrustados na rocha e eles não são paralelos, eles conduzem ao céu, simbolizam as jornadas, jornadas do Holocausto, jornadas do genocídio, da opressão e do sofrimento, jornadas da modernidade que traz progresso, mas também dor. Journeys of modernity that brings progress, but also pain. Desde o século XIX, a África do Sul abriga a maior comunidade judaica do continente africano. O objetivo do Centro de Talinetes é servir de local de memória não apenas para a comunidade local, mas para toda a nação pós-apartheid. Então, por que escolhemos contar a história de outros? Porque em um país que sofreu um passado tão doloroso e ainda sofre com as marcas do passado colonial, com o racismo do apartheid, é muito difícil falar sobre nós mesmos. Tudo na nossa mente é traduzido para a nossa própria história. De certa forma, é mais fácil ter outra porta de acesso. Mesmo quase 30 anos após o fim do apartheid, o abismo entre ricos e pobres é imenso no país. Um desafio quase intransponível para a jovem democracia sul-africana. A linha de argumentação racista dos nazistas era similar à do apartheid na África do Sul. Vou ser bem honesto. A África do Sul ainda sofre com o racismo e a desigualdade. De fato, a África do Sul é o país mais desigual do mundo. E essa desigualdade se manifesta principalmente na questão racial. Essa é a realidade. Não podemos negá-la. Então, quando crianças vêm até o centro, temos a oportunidade de falar sobre isso. Desde a onda de violência contra migrantes de outros países africanos em 2008, os conflitos são recorrentes na África do Sul. Para tratar do problema, o centro em Joanesburgo leva discussões sobre racismo e xenofobia para a sala de aula, em parceria com professores do ensino médio. Meus pais me contaram sobre o apartheid e tudo que eles passaram. E você ainda vê algumas dessas coisas acontecendo hoje. Quando ensino meus alunos sobre o apartheid, peço que olhem em volta deles e pergunto o que eles veem. O que eles veem é o legado do apartheid. As evidências estão à nossa volta e é muito importante que eles façam essa associação. Que eles vejam que a história não está apenas nos livros, ela é parte de nós. História para além dos livros. História que se manifesta à nossa volta. Como nestas peças de roupa que pertenciam a pessoas da etnia Tutsi, em Ruanda, e que foram assassinadas brutalmente em 1994. Um genocídio incitado pela propaganda racista nas rádios do país. Desde então, Talinetes tem uma certeza: é preciso lutar contra o ódio, a indiferença e o silêncio. Não podíamos ignorar Ruanda. Precisamos falar da explosão brutal de violência que assolou o país. Falar do quão rapidamente as coisas podem acontecer, sair do controle. Quão rapidamente 1 milhão de pessoas podem acabar mortas. Para isso, não é preciso de um Auschwitz. As pessoas matam com as mãos, com machados, granadas, com facas. Acho que para nós, na África do Sul, Ruanda é o caso mais trágico de genocídio. O centro também tem voluntários, como Irene Klaas. Em 1931, ainda criança, ela presenciou os assassinatos cometidos pelos nazistas na Polônia. Aqui, ela divide sua história. From 9 years onwards, I lived with my mother. A partir dos 9 anos de idade, eu passei a viver com minha mãe, meu tio e minha avó em um pequeno quarto no gueto de Varsóvia. As coisas não eram nada fáceis, eu tive que virar adulta de um dia para o outro. Passei muitos anos sem conseguir falar sobre a minha experiência, mas a minha história não podia morrer comigo. Senti que eu precisava trazer o passado à tona. A história familiar de Talinetes também é parte do museu. O pai e o tio dela só sobreviveram ao Holocausto porque estavam na lista de Schindler.
Eu sou como uma vela da memória. Eu carrego a memória da minha família e tenho muito orgulho de que este centro seja um tipo de legado. É um legado para todos os familiares que foram assassinados, os que sobreviveram, e uma paixão pela história, a paixão de aprender com a história. But a passion for learning from history. Pelo trabalho prestado, Tali Nates recebeu a medalha do Instituto Goethe de 2022. Esse foi o Camarote 21 de hoje, com perspectivas sobre o futuro da memória histórica. Uma boa semana a todos e até a próxima!